Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. A proposta de hoje é esta linda jardineira básica de 0 a 3 meses. Utilizei aqui o fio ABC da Círculo na cor branca e para o azul, a cor enceada, número 541. Para confecção, trabalhei com uma agulha de 2,5 milímetros. Ficou uma jardineira muito bonitinha, principalmente pelos detalhes aqui da pala e da perninha. Essas cores podem ser trocadas para um rosa, caso ela seja feita para uma menininha. Os botões foram presos nas alças, então eles são reguláveis. A mamãe pode subir ou descer o botão de acordo com o tamanho do bebê. Essa, então, é nossa proposta de hoje. Se vocês estão gostando, não deixem de se inscrever no canal, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Mas até lá, vem comigo! Para começar essa calcinha, eu fiz aqui 100 correntinhas, sem apertar, com agulha número 3. Tá? E essas correntinhas estão medindo em torno de 43 centímetros. 43, 44, tá? O tamanho fica bom. Eu tô aqui, agora eu vou fechar esse círculo aqui. Venho aqui, volto, não deixa entortar não, tá? Porque senão vai ficar torcido o trabalho. Venho bem aqui, sem entortar. Chego aqui na primeira correntinha e vou fechar. Fechei aqui. Agora, eu vou levantar 2 correntinhas para dar altura. Estou trabalhando agora com agulha 2,5. E vou fazer 100 pontos altos nessas correntinhas. Um ponto alto para cada correntinha dessa aqui. Serão 100. Fiz os 100 pontos altos, já conferi. Presta atenção para ver se não tá virado. E posso fechar aqui. Como eu subo 2 correntinhas, vocês sabem que eu sempre fecho em cima do pontinho do segundo ponto. Fechei. Eu vou começar a trabalhar em ponto relevo. Vou alargar aqui o meu fio, vou passar aqui por baixo, vou buscar meu fio, um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio, pego agora aqui por trás, puxo e faço o outro. Fiz por trás, agora é pela frente. E vou trabalhar em ponto relevo para formar aqui o cós dessa calcinha, tá? Vou continuar assim, chegar aqui, vou fechar, vou subir outra carreira, até ter a altura que eu desejo para esse cós. Nessa primeira carreira aqui, eu também fiz esses pontos altos bem folgadinhos, para não apertar aqui nessa parte de baixo, tá? Aqui eu já tô trabalhando com o meu pontinho normal, não preciso folgar muito não, porque eu preciso até que ela dê uma fechadinha para formar ali a cintura. Vou continuar trabalhando aqui em ponto relevo e volto para mostrar para vocês quantas carreirinhas eu fiz aqui. Terminei a minha parte do cós. Tínhamos feito aqui aquela carreira de pontos altos. E em pontos de relevo trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras. Quando a gente trabalha aqui nesse ponto relevo, ele naturalmente, ele vai fechando aqui, porque os pontos vão se ajustando. Eu estou aqui, nessa parte aqui de cima, com 21 centímetros. Vou até medir aqui para vocês terem uma ideia,
21 centímetros. Tá aqui. Essa parte aqui de baixo, que a gente começou com a agulha 3, ela sempre fica mais folgada, ela sempre dá uma maior elasticidade aqui. Então, eu vou deixar essa parte aqui para o cós, né? Ali o início do cós, e vou descer a calça a partir daqui. Ou seja, essa parte aqui que tá mais larga, quando eu descer meus pontos, vai ser a parte que vai acomodar o quadril. Então, vou vir aqui, já terminei aqui. Aqui eu posso cortar meu fio e arrematar sem problema nenhum. Tá? Tem até um marcadorzinho ali, só para saber aonde estava o meio. Vou botar aqui para não deixar esse ponto escapar. Pronto. Agora sim. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui nessa parte de baixo e vou começar a subir os pontos daquela parte reta da calça. Continuo com a minha agulha 2,5, venho aqui em qualquer lugar, né? Vou introduzir minha agulha aqui na alcinha que ficou, puxo o meu fio, faço uma correntinha, outra para subir e vou trabalhar uma outra carreira de pontos altos agora aqui nesse barrado, dando a volta aqui todinha. Vão ser também 100 pontos, porque foi aonde eu comecei. Então, é só vir aqui com cuidado e puxando e levantando esses 100 pontos aqui nessa primeira carreira. Tô chegando aqui para fechar. Já fiz aqui, já conferi, tô com meus 100 pontos altos. Essa calça, eu não vou fazer nenhum ponto fantasia nela, não. Eu vou deixar ela uma calça bem sequinha, como eu fiz aquela do Pedro Henrique. Primeiro porque é uma calça branca e ela dá com qualquer tipo de casaquinho ou blusinha que a mamãe esteja usando. Se eu fizer aqui um ponto fantasia, vai limitar o uso dessa peça. E eu quero passar para vocês aqui como é que a gente constrói essa calcinha de 0 a 3 meses. Depois a gente até pode fazer outras com pontos mais trabalhados, combinando com casaquinho ou com suéter, tá? Mas essa primeira aqui, eu só vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou fechar aqui e vou descer essa parte reta da calça, até chegar lá na altura do gancho. Terminei aqui a parte reta da minha calcinha. Terminado esse cós aqui, fiz 16 carreiras. Essas 16 carreiras estão medindo daqui até aqui 17 centímetros e meio e de largura 24. A largura do quadril de um bebê de 3 meses é de 44, metade 22. Se eu estou aqui com 24, eu estou com 48. Estou com a folga de 4 centímetros, então essa calça não está apertada. Chegou a hora da gente fechar aqui as perninhas. Mas antes de fechar as perninhas, eu quero mostrar para vocês como foi que eu fechei essas carreiras aqui. Eu esqueci de mostrar aqui na primeira. Então, vocês podem ver que quase não faz marca aqui na parte das costas, tá? Vou aproximar aqui para mostrar aqui nessa última carreira, antes da gente cortar o fio, como é que eu tô emendando isso aqui. Eu tô aqui para fechar essa carreira, o que eu faria? Eu tenho aqui aquele ponto baixo e aquele ponto, aquela correntinha aqui que eu subi. Ela tem duas alcinhas, duas perninhas.
venho na perninha de trás, só na de trás. Esse fio aqui bem tensionado para ficar apertadinho. Faço o meu ponto baixíssimo. A outra perninha dele tá aqui, ó. Tá vendo? Agora sim, eu pego aqui a minha agulha, pego aqui a alcinha, né? Tá? Posso até pegar com a agulha ao contrário para facilitar. Volto lá, vou pegar meu fio, vou suspender, ponto baixo, correntinha. Quando eu faço isso, olha como esse pontinho fica bem em cima desse outro aqui e fica bem fechadinho. Não vai aparecer e vai dar uma marca menor aqui na junção desse trabalho. Essa é a forma que eu fechei, tá? Vou desmanchar aqui, porque essa carreira aqui é a última dessa parte reta do quadril. Quando eu termino a parte reta do quadril, eu vou cortar essa linha e vou arrematar, porque eu vou começar a trabalhar para as pernas e vou trabalhar um pouquinho diferente. Venho aqui, pego minha agulha, aí sim, não pego aqui em cima desse primeiro pontinho, não. Pego aqui em cima do segundo, ó, da segunda, da correntinha do ponto do lado. Passo por outro lado. Volto aqui no pontinho em que eu saí, pego ele e essa alcinha que fica por trás, passo para lá. Formei a correntinha aqui em cima daquele ponto baixo e daquela correntinha. Viro meu trabalho aqui pro avesso. Não tenho alcinha aqui do ponto que eu não peguei. É aqui que eu vou passar essa linha, para travar esse ponto aqui e não deixar ele abrir aqui, tá? Agora, coloco aqui por trás, caminho os pontinhos para lá e para cá. Desço meu fiozinho e vou arrematar ele aqui embaixo. Agora é uma questão de arremate, depois eu faço. Antes da gente marcar essas perninhas, a gente tem que lembrar o seguinte: eu tenho 100 pontos, vou marcar 50 pontos para cada lado. Você bote aí a sua calcinha, acerte bem ela, bem bonitinha. Veja se a sua costurinha tá bem aqui no meio. A minha está. Vou vir aqui na junção da onde eu comecei. Vou botar aqui um marcador. E vou contar 50 pontos para cada lado, para achar o meio do outro lado. Marquei aqui. Tô com 50 pontos para cá, porque eu botei o marcador aqui bem no meio das minhas correntinhas, ó. Tá vendo do meu ponto? Tenho 50 pontos para cada perna. Agora a gente precisa lembrar aqui o seguinte: essa calcinha é reta aqui. Ela não tem muito espaço, porque ela não é uma calcinha balonê, ou seja, aquela calcinha que é bem larga, tá? A primeira coisa que eu tenho que saber é que, se eu fechar essa calcinha, pegar essa calcinha aqui e fechar aqui, eu tenho um espaço no entrepernas do bebê, além do entrepernas normal, eu ainda tenho o volume das fraldas. Se eu fechar aqui, essa parte de trás, porque tem o bumbum do bebê e o volume das fraldas, essa parte aqui de trás, ó, ela vai repuxar para compensar a distância que tá faltando. Aqui eu tenho duas soluções. Ou eu coloco uma fileira de correntinhas e depois começo uma perna e faço a outra para aumentar essa distância aqui, ou eu vou criar aqui um fundo nessa calça. Eu vou explicar melhor para vocês. Vou pegar aqui
o meu amiguinho. Já mostrei lá na calça do Pedro Henrique esse mesmo problema. O meu amiguinho aqui tá de fralda. A fraldinha dele vem até aqui. Essa seria a nossa parte reta aqui. Olhando de costas, eu também teria uma parte reta dele até aqui assim. Agora, entre essas duas partes, olha aqui, eu tenho esse fundo aqui, tá? Eu tenho esse fundo e tenho esta largura. Esse fundo aqui, eu tenho que criar nessa calça para que vista bem, porque senão, quando eu vestir essa calça no bebê, essa parte aqui de trás, ela vai repuxar, ela vai descer para tentar compensar o fundo que a gente não fez. É por isso que muitas dessas calcinhas, elas ficam repuxando, né? E não dá até uma certa idade, porque o fundo, a altura aqui está compensando, mas conforme o bebê vai crescendo, o próprio crochê começa a repuxar e começa a incomodar, porque não tem espaço para acomodar aqui o bumbum e o volume das fraldas. Outra coisa é o seguinte, quando a gente eu não posso também começar com a cintura que seja muito mais estreita do que a largura do quadril, porque quando eu for vestir, também não vai passar. Tem um volume ali formado pelas fraldas, e isso aqui tem que abrir e ter espaço para passar. É por isso que a gente desce com a largura aqui de cima, que seja pelo menos igual ao quadril, para passar nesse bebê. Para construir esse fundo, eu preciso saber qual é a largura aqui do entrepernas de um bebê de pelo menos 3 meses. É em torno de 5 centímetros. Eu conto aqui os meus pontinhos, 5 centímetros, vejo quantos pontinhos tem e vou marcar esse entrepernas. Eu vou marcar aqui 2, 4 e 5. Vou marcar. No meu deu 10 pontos. 2, 4 e 5. Chego aqui do outro lado e marco também esses 5 pontos. Vou na parte de trás e marco também 2, 4, 5. 2, 4 e 5. Marquei aqui. Essa é a largura do fundo que eu tenho que construir. E vou trabalhar aqui numa quantidade necessária para compensar esse fundo. Vou trabalhar com 5 carreiras. Essas 5 carreiras também equivalem a mais ou menos 5 centímetros. Então, vou ficar com um quadradinho aqui no fundo de 5 por 5. Começo sempre pelo lado do direito, na frente do trabalho aqui para mim, para fazer a emenda lá atrás. Venho aqui, pego o meu fio e vou levantar esses meus pontos. Faço uma correntinha, volto no mesmo espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Esse marcador aqui eu já posso tirar, porque ele está aqui no centro, que eu precisava dele, já não preciso mais. Vou chegar aqui e vou continuar trabalhando até completar aqui os 10 pontos. Fiz aqui os 10 pontos. 2, 4, 6, 8 e 10. Vou virar meu trabalho e vou fazer mais 3 carreiras de vai e volta. No total, 4. Na quinta, eu vou fechar. Vou fazer aqui as 4 e na hora de fechar, eu retorno. Fiz as 4 carreirinhas,
já posso começar a pensar em fechar aqui. Só tenho mais uma carreira. Eu venho aqui, faço esse primeiro ponto, ponto baixo, correntinha. Vou alargar esse fio aqui. E vou buscar o outro lado. Se eu construir essa quinta carreira e tentar fechar aqui, eu vou ter que fechar com pontos baixíssimos. E vai ficar aqui um cordão muito grosso. Então, eu fecho da seguinte maneira. Fiz meu ponto, tô aqui com a laçada. Localizo aqui o primeiro ponto aqui do outro lado. Pego a minha agulha assim, voltada para a parte de dentro. Vou pegar essa laçada aqui e vou puxá-la aqui para o outro lado. Vou ajustar meu ponto. Deixo ele bem justinho aqui. Laço meu fio e volto aqui para fazer o meu segundo ponto alto. Fiz o segundo ponto alto. Alargo aqui. Vou aqui, localizo o segundo ponto, coloco a agulha lá de trás aqui para a parte de dentro. Pego o meu fio e puxo para o outro lado. Ajusto esse fio bem apertadinho aqui. Laço e venho fazer aqui o meu terceiro ponto alto. Alargo. Tá aqui. Passo minha agulha aqui para a parte de dentro. Puxo a minha laçada. Ajeito aqui e aperto aqui. Laço meu fio e venho aqui na frente fazer o meu ponto alto. Essa carreira não adianta ter pressa de fazer. Tem que fazer devagar e com calma. Vou completar aqui. Lá no finalzinho, eu volto. Já fiz 9, vou fazer o último. Já tinha passado o meu fio para lá. Ajustei. E vou pegar esse ponto aqui do cantinho. Ó. Puxei. Fiz o meu ponto alto. Alonguei aqui. E o último ponto vai ficar aqui, ó. Só pegar aqui e passar esse fio assim pro outro lado. Pronto. Terminei aqui. E o nosso fundo ficou com essa costurinha aqui. Muito mais suave do que se eu tivesse feito aqui, fechado com pontos baixos ou baixíssimos, para fazer aqui um cordão muito grosso. Ele fica bem fininho, só fica essa marquinha. Esse fio aqui agora, eu vou cortar e vou arrematar. Não fiz nenhum arremate especial, só cheguei aqui na argolinha, passei um por dentro do outro, apertei, ele tá até aqui. Agora aqui, vamos prestar atenção no seguinte. O meu fundo tá aqui, tá feito, ó. Então, distanciou, dei espaço aqui para essa calcinha abrir. Para medir essa perninha, eu venho aqui, vejo quanto eu tenho aqui. 10 centímetros. E a altura aqui desse fundo, 2,5. 12,5 vezes 2, 25 centímetros. 25 centímetros é a coxa de um bebê de 3 meses. Vou ter cuidado de quando colocar os pontos aqui, que eu vou levantar, colocar uns pontinhos a mais, para que essa perninha fique um pouco mais folgada e não fique muito justa, tá? Lembrando que, para o bebê de 3 meses, se o bebê, como é de 0 a 3, ela cabe tranquilamente, porque ela veste até 3 meses. Isso a depender do bebê. Se o bebê for muito grande, essa calça ele vai perder lá para os 2 meses, 2 meses e meio. Se for um bebê menorzinho, veste até 3 e pode até passar. Então, se você está fazendo para um bebê que já tem aí uns 2 meses, 1 mês e meio, não faça desse tamanho. Já faça a calça maior. Tem vídeo aqui no canal.
Pois bem, definido isso, vamos começar a levantar as perninhas. A primeira coisa aqui é o seguinte: se eu tivesse começado aqui, aonde eu cortei o meu fio, essa emenda ia correr aqui ao longo da parte de trás das pernas. Ia ficar, por mais que a gente tente, sempre fica aquela marca da emenda. Ah, e outra coisa, se você não gosta da emenda aqui atrás, joga ela na lateral quando você for dividir aqui as calças, tá? Para que não fique essa emenda aqui na lateral, eu tenho aqui 5 carreiras. Foi por isso que eu cortei o fio aqui. Eu vou começar a levantar esses pontos aqui pelo meio do fundo. Isso faz com que a emenda das pernas corra no entre pernas. E outra coisa, não confundam aqui largura de entre pernas, tá? Essa largura aqui do entre pernas com o comprimento do entre pernas. A largura aqui do entre pernas é a largura entre uma perna e outra. E o comprimento do entre pernas é o tamanho que vai ali do fundo das calças até o comprimento total da calça, tá? Então, são duas medidas com nome parecido, mas que têm significados diferentes. Tenho aqui, então, as 5 carreirinhas, vou começar por aqui. Lembrando que a quantidade de pontos que eu levantar aqui, nesse entre pernas, de um lado, a mesma quantidade eu vou ter que fazer do outro lado. Então, vocês tomem cuidado quando começar aqui pelo meio, para contar bem os pontinhos e ver como foi que você levantou esses pontos, porque você vai ter que fazer a mesma coisa do outro lado. Para começar aqui a levantar esses pontos, vou vir aqui na carreira do meio, vou passar minha agulha aqui no meio desse ponto, vou pegar meu fio e vou prender aqui. Chego aqui, uma correntinha, 2 ou 3, a depender da altura aí do seu ponto. Eu aqui vou trabalhar com essas 2. Lacei meu fio, venho aqui, boto mais um pontinho. Aqui é uma questão de acomodação, tá? Você vai botando pontinhos até você preencher tudo isso aqui. Só lembre que a quantidade de um lado tem que ser a quantidade do outro. E vou trabalhando, procurando aqui aonde ancorar meus pontos para preencher toda essa parte aqui de trás. Vamos ver quantos pontos eu vou colocar aqui. Já prendi aqui esse fiozinho, boto ele lá para trás. Depois eu arremato. Tô chegando aqui, ó. Aqui, tá vendo? Esse ponto ainda faz parte aqui desse fundo. Tem um buraquinho aqui, que eu vou botar um ponto para não fazer buraco. E esse aqui já é o primeiro aqui da parte reta das pernas. Então, até aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e 9 aqui. Eu tenho que vir aqui e vou ver quantos eu vou botar. Então, sei que aqui eu coloquei 2, 4, 6, 8 e 9. E vou continuar trabalhando. Vou tirar aqui esse marcador. Já anotei que eu tinha feito 9 pontos. E vou até lá do outro lado. Aqui, só ponto alto sobre ponto alto. Dando a volta em toda essa perna. Vou fazer aqui, até chegar aqui, nesse outro. Tô chegando aqui do outro lado, já tirei meu marcador, ainda falta um ponto. Tenho aqui
aquele ponto aonde eu ancorei aqui, o primeiro do fundo, vou fazer um ponto para não fazer buraco, como a gente fez lá do outro lado. Então, esse aqui é aquele primeiro ponto, porque o meu marcador tá aqui, ó. Tornar a colocar ele aqui. E vou continuar levantando pontinhos aqui. Já fiz 2 aqui. Vou procurando aonde botar meus pontos. 3. Aqui. O quarto. 5. O sexto. E aqui ainda cabe mais um. 7. Tinha feito 9 aqui. 2, 4, 6, 8, 9. 10, 12, 14, 16. Fiquei com 16 pontos aqui nesse fundo, tá? Esses 16 pontos aqui, eu também vou ter que fazer do lado de cá. Agora, aqui é fechar. Venho aqui em cima da correntinha, pego só uma alcinha, puxo e fecho. Vou lá, pego a segunda alcinha, passo pro outro lado, puxo aqui, um ponto baixo e uma correntinha. E agora, vou trabalhar ponto sobre ponto. Ponto alto sobre cada ponto de base, contornando toda essa perna aqui. Vou trabalhar assim, descendo essa perninha. Quando chegar aqui, vou fazer essa segunda carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui, vou fechar essa segunda carreira. Tá aqui o meu pontinho, pego só uma correntinha, puxo aqui e faço um baixíssimo. Vou lá, pego a outra perninha, passo a minha agulha aqui pro outro lado, vou buscar meu fio. Ponto baixo, correntinha para subir. Não apertem muito essa segunda correntinha aqui, não, porque senão dificulta a gente aqui na hora de fechar. A nossa calcinha tá ficando assim. Ó, deixei aqui o marcador, porque ainda não fiz a outra perninha. Então, só por precaução, eu deixo marcadinho assim. Eu agora vou descer essa perninha, né? Vou descer essa e vou descer a outra, até chegar lá na hora da gente fazer algumas diminuições. Não sei ainda quantas carreiras vão dar aqui. Eu vou fazer a minha, vou descer, vou fazer a outra também. E na hora da gente diminuir para fazer a sanfona, eu volto com vocês. Desci aqui as minhas perninhas. Onde estão esses marcadores aqui, é onde a gente começou a fechar o fundo. Vim com essa perninha até aqui. Coloquei uma listrinha em azul, outra em branco e em outra azul. Até antes dessa listrinha aqui, eu tenho 15 carreiras que eu só desci de forma circular, sem fazer nenhuma alteração. As mesmas 15 carreiras eu desci aqui e tô voltando pra gente fazer esse detalhe. Para fazer essa listrinha, peguei meu fio azul, vou vir aqui na direção da onde eu tô fechando, vou introduzir minha agulha, puxar meu fio e vou prender. Não vou voltar aqui nesse ponto não, porque eu vou querer arrematar em cima dele. Vou pro pontinho do lado, um ponto baixo. Vou no outro ponto. E vou caminhando assim. Um ponto baixo,
para cada ponto desse aqui, até dar a volta em toda essa perninha. Então, vou continuar aqui até chegar aqui. Cheguei aqui, vou cortar meu fio e vou arrematar. Para arrematar, daquele jeitinho que todo mundo sabe fazer e que eu já ensinei aqui no canal. Faltou aqui aquele pontinho primeiro, eu não fiz um ponto baixo, só fiz aquela argolinha, então venho aqui nesse segundo, passo para lá, puxo, volto aqui no ponto onde eu saí, pegando não só a alcinha do ponto, mas aquela argolinha aqui de trás, formo a minha laçadinha e agora é só esconder o fio aqui por trás, sem esquecer de voltar aqui nessa argolinha aqui da parte de trás. O fio tá para cá e eu volto na argolinha do outro lado, só para poder travar esse ponto. É só ajustar e esconder o fio. Arremate feito, vou voltar aqui onde eu tô emendando, vou pegar meu fio branco, vou subir aqui minhas duas correntinhas e vou começar a trabalhar em pontos altos. Um ponto alto para cada pontinho desse aqui, até contornar aqui também toda essa borda aqui. Terminei a minha carreira de pontos altos, já cortei meu fio, enfiei minha agulha. Como eu pulei duas, só fiz aqui duas correntinhas para subir, eu venho na correntinha aqui desse pontinho do lado, é aqui que eu arremato. Passo pro outro lado e vou voltar lá no mesmo lugar, pegando o fiozinho de trás e arrematar, como a gente fez aqui no azul. Arremate feito, vou fazer a outra carreirinha em azul. Vou aproveitar essa carreirinha azul e é nela que eu vou fazer as reduções que eu preciso aqui nessa boca. Eu tenho aqui 56 pontos. Eu preciso aqui de 50 para que essa sanfona não fique muito larga. Lembrando a vocês que, quando a gente faz essa sanfona de calça, não pode fazer muito apertada. Eu preciso que essa boca aqui fique fechadinha, bonitinha, mas que não fique muito estreita, para não acontecer do sapato ou da meia empurrar essa perna para cima do cano da bota, do sapato ou da meinha. Então, aqui eu vou fazer simplesmente 6 diminuições. E como é que eu vou fazer isso? Não tem regra certa. Dobro aqui a perninha ao meio. Vou fazer logo uma diminuição aqui no início. Venho aqui na outra ponta. Vou marcar mais uma. São 6. Essa parte aqui central, eu divido em 2 partes. E é no olho. Não precisa contar, não precisa fazer, ter maiores preocupações com isso aqui, porque não vai aparecer e não vai influenciar. Marquei uma de um lado, na mesma direção, marquei a outra. Vejo mais ou menos aonde vai ser a próxima. E torno a marcar. Marco uma aqui. Marco outra do outro lado. Ó, aqui eu já tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a sexta aqui, quando eu começar. Serão 6 diminuições. Volto aqui com meu fio azul. Vou prender meu fio. Só prendo. No ponto do lado é que eu começo a fazer ponto baixo, porque eu vou ter que arrematar de novo. Fiz um. Vou fazer logo a minha primeira diminuição. Essa diminuição é aquela do amigurumi. Pego uma alcinha, vou lá no ponto do lado, pego a outra alcinha. Tô com 2 aqui na ponta da agulha. Puxo meu fio por elas duas e faço meu ponto. E vou caminhando assim. Continuo trabalhando aqui com pontos baixos até chegar aqui no primeiro marcador.
Cheguei no marcador, vou tirar. E vou fazer a mesma coisa. Pego uma argolinha, pego a outra, puxo o meu fio e um ponto baixo. E vou continuar assim até fazer todas as diminuições e chegar aqui. Cheguei aqui, já terminei minha carreirinha de pontos baixos, cortei meu fio e vou arrematar do jeitinho que a gente já fez. Perninha arrematada, posso levantar meus pontos. Tenho aqui 50 pontos. Vou trabalhar de forma confortável para a sanfona e não vou mais me preocupar com nenhuma redução. E as diminuições que a gente fez aqui nessa carreirinha de azul, elas não aparecem. Pego o meu fio branco, continuo vindo aqui na direção do centro das pernas, onde eu tô sempre fazendo a minha emenda. Vou pegar meu fio branco, duas correntinhas para dar altura, e vou trabalhar uma carreira de pontos altos, que vai ser a base para que eu faça a minha sanfona de borda. Esse aqui ficou apertadinho, mas a gente faz. Então, um ponto alto para cada ponto de base desse aqui, até chegar aqui. Cheguei aqui, posso fechar. Venho aqui em cima da alcinha daquela segunda correntinha que eu fiz e fechei. Agora, vou começar a sanfona aqui de borda. Essa aqui é a carreira base da sanfona. Dou uma largadazinha no meu fio, passo a agulha aqui por baixo, vou buscar meu fio, um ponto baixo, uma correntinha. Fiz esse ponto pela frente. O próximo, vou fazer por trás. O outro, pela frente. Essa sanfona aqui é aquele ponto barra que a gente faz toda vez que quer dar acabamento numa peça. Então, todo mundo está acostumado a fazer, e é o mesmo pontinho que a gente fez aqui em cima. Agora, aqui na borda. Essa sanfona da barra, olha aqui, vai ficar assim. A primeira carreira parece que ela fica larga, mas não fica, porque naturalmente, ó, ela vai fechando. Depois dessa carreirinha azul, nós fizemos essa carreira em branco. Ó, é esta carreirinha aqui. Depois desta carreirinha aqui, que é essa aqui, que tá aqui, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 carreiras nesse ponto relevo, fazendo aqui um pela frente e um por trás, para que essa borda aqui fique elástica e dê um acabamento mais bonito à nossa peça. Então, vou trabalhar aqui, pegando um ponto pela frente, um ponto por trás, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fechar da mesma forma. Venho aqui em cima da alcinha dessa correntinha que a gente fez em cima do ponto alto. Vou fechar, alargar o meu fio, tornar a passar por baixo, puxar outro ponto e levantar outra carreira. Então, essa aqui é a primeira em ponto relevo que eu estou fazendo. Além dessa aqui, eu vou fazer mais 4, porque serão 5. Se você for contar com essa daqui, são 6 carreiras, tá? Uma de ponto alto e 5 em ponto relevo. Vou terminar as minhas aqui. Com a nossa calcinha pronta, chegou a hora de marcar aqui a palhinha que a gente vai subir. E o que eu fiz aqui até agora? Marquei aqui o centro de um lado e de outro, mesma quantidade de pontos para os dois lados. Aqui desse marcador do centro, aqui, ó, foi esse ponto aqui que eu marquei. Eu contei 8 para cada lado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos em relevo pela frente, botei um marcador. A partir desse marcador, eu contei 6. 1, 2, 3, 4, 5 e marquei o sexto, que ficou nesse ponto que tá aqui por trás. Fiz a mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse aqui, botei o marcador. Voltei 6. 1, 2, 3, 4, 5 e marquei o sexto. Aqui é que eu vou construir a minha pala. Pala para bebê de 0 a 3 meses, ela tem no máximo de altura 10 centímetros. É o ideal aí para não ficar muito agarrada no pescoço. Mas a gente sempre lembra que essas calcinhas não ficam abaixo ali, bem na linha da cintura. Geralmente elas ficam um pouquinho mais para cima, porque tem ali a parte de cima da fralda que sempre empurra isso aqui um pouquinho para cima. Então, eu vou tomar como base de que metade desse cós aqui fica ali acima do umbigo do bebê. E essa pala eu vou intercalar com o mesmo azul que eu coloquei nas pernas. Só que aqui eu não vou poder trabalhar aquela carreirinha de pontos baixos. Então, vou trabalhar com carreiras de pontos altos, ora branca, ora azul. E vou ver aqui como é que a gente vai fazer isso aqui agora. Tô aqui, vou tirar meu marcador, vou introduzir a minha agulha aqui. É nesse ponto aqui que eu tenho que começar. Só que eu tenho que começar esse ponto como se ele fosse um ponto relevo. Vou puxar meu fio, vou fazer uma correntinha aqui. Vou dar uma largada no meu fio, vou passar ele aqui por baixo, vou buscar e faço um ponto baixo. Esse fio aqui agora, por trás, eu puxo para ajustar e ele ficar bonitinho. Se eu fizer aqui só uma correntinha para subir, esse ponto não vai ficar muito reto nessa borda. Então, toda vez que eu tô subindo uma carreira que eu tô levantando, eu vou trabalhar da seguinte maneira, aquele ponto que eu chamo de gordinho. Tô aqui, fiz um ponto baixo. Venho aqui, pego uma alcinha desse ponto, passo a minha agulha, vou buscar outra laçadinha e faço outro ponto baixo. Eu fico com um ponto baixo e em cima outro ponto baixo. E o ponto aqui, ó, ele não destoa aqui desses outros, porque ele continua assim, bem retinho, bem arrumadinho. Vou continuar trabalhando aqui em ponto relevo até chegar esse marcador. São 6 pontos. Fiz o primeiro pela frente, aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e aqui vou fazer o último, o sexto. Feito esses 6 pontos, vou trabalhar com pontos altos até chegar a esse outro marcador. Agora, tomando cuidado do seguinte, tô aqui fazendo um ponto relevo, agora vou passar para ponto alto. Então, tenho que ter cuidado na hora de trabalhar para atentar que esses pontos fiquem sempre da mesma altura. Se precisar, você na hora que está fazendo esse ponto relevo, você não aperta muito ele não, deixa ele meio alongadinho para compensar a altura desses pontos que a gente vai fazer aqui nessa parte reta. E vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto de base até chegar aqui, nesse marcador rosa. Cheguei no marcador rosa, vou tirar. E daqui até aquele azul, 6 pontos em relevo. Lacei meu fio aqui, ó, venho aqui atrás, puxo
e trago, tomando cuidado de trazer para a mesma altura dessa linha aqui de pontos altos. Agora, pela frente, ó, dou uma alongadinha nele, para ele não retrair muito. E continuo. Fiz o terceiro, o quarto, o quinto e o último é esse aqui. Tirar o marcador. E aqui eu faço o último. Ó, não destoou em tamanho das carreiras de ponto relevo para essa carreirinha que tá aqui, tá vendo? É só a gente administrar aqui a altura do ponto que a gente está fazendo em relevo para compensar qualquer diferença e ficar do mesmo tamanho, não ficar assim, essa parte aqui repuxando ou essa parte aqui descendo. É só você controlar a altura aí do seu ponto que fica tudo retinho. Virei meu trabalho, não vou fazer correntinha para subir, tá? Vou entrar aqui, vou puxar uma alcinha, ponto baixo. Volto, pego aqui uma alcinha desse ponto, puxo outra laçada e outro ponto baixo. Meu ponto aqui subiu gordinho. Fiz o de borda, vou caminhar aqui. Esse aqui é o sexto ponto. Aqui eu vou trocar de cor. Vou continuar aqui agora com o meu fio azul. Vou trocar a cor. Tô com as duas laçadinhas, vou fechar com o fio azul e vou trabalhar com ele. Daqui para frente, só ponto alto. Então, faço o primeiro, faço o segundo e vou fazendo um para cada ponto aqui, de base do que eu tenho aqui, até chegar aqui, aonde eu vou retomar meu fio branco para fazer esses 6 pontinhos. Chegando aqui ao finalzinho da carreira em azul, tenho aqui os 6 pontos em relevo. Tô com 2 na agulha, vou voltar aqui pro meu fio branco. Eu cortei aqui o fio branco porque eu prefiro arrematar do que correr com ele por aqui, porque eu acho que isso aqui fica muito grosso, tá? Lacei aqui meu fio. Vou puxar isso aqui pra dentro. Esse fio azul eu vou cortar. Só para não atrapalhar aqui. Pois bem, tô aqui, troquei a minha cor, vou trabalhar com o ponto relevo. Ele tá para mim. Então, faço ele aqui. Esses fios aqui, depois com calma, a gente vai puxando, vai ajustando e escondendo. Vou fazer o outro para lá, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o último aqui em cima daquele pontinho baixo que a gente fez aqui, um em cima do outro. Entra aqui no meio dele e faz o ponto. Posso virar meu trabalho. E tá ficando assim. Vou voltar agora todo em branco. Na próxima carreira, volto trocando de cor. E vou intercalar. Uma em branco, uma em azul, uma em branco, outra em azul, até atingir a altura necessária aqui dessa palhinha. Terminei aqui as carreiras da palhinha que eu queria fazer. Comecei com essa branca,
troquei para azul e fui alternando. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas até aqui. Já comecei aqui, fiz 6 pontinhos em relevo. Nessa carreira daqui, agora que eu vou começar, eu vou trabalhá-la toda em relevo, porque já vou começar a fazer aqui o acabamento. Vou virar meu trabalho. Tem esses fiapos aqui por dentro, que depois eu arremato. Fiz esses 6 pontinhos em relevo. Esse aqui foi pela frente, o próximo aqui vai ser por trás. Então, continuo trabalhando aqui em ponto relevo até lá na pontinha. Um pela frente e outro aqui por trás. Terminei aqui essa carreirinha de ponto relevo. Quando eu faço essa carreirinha, pegando aqui nessa que estava de pontos retos, ela automaticamente se transforma em relevo também. Essa pala aqui já tá com 8,5 centímetros, mais ou menos, quase 9. Ó, medindo só a palinha aqui da onde a gente começou, ela já tá com quase 8, tá vendo? E se eu botar aqui no meio desse cós, que é da onde a gente parte, até aqui já tá com 9. Eu falei que queria uma altura de mais ou menos 10. Então, mais 2 carreirinhas aqui e a gente encerra. Mas aqui, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer 2 casas de botões. Por quê? Quando você coloca o botão aqui na pala e faz a casa na alça, você limita a regulagem dessa alça. Quando você faz a casa na pala e bota o botão na alça, a mamãe pode modificar a altura do botão, ou seja, a posição do botão, e usa essa roupinha por mais tempo. Nessa carreira aqui, como eu falei que ainda faltam mais 2, nessa próxima carreira eu vou fazer uma com casa de botão e a outra de acabamento. Vou fazer essa casa de botão aqui na direção desse quarto ponto. E outra coisa, você tem que definir já de antemão que tipo de botão você vai querer colocar para poder abrir uma casa em que seu botão passe. Se você escolher um botão grande, você talvez tenha que abrir 2 pontos aqui. Se for um botão de mais ou menos 1 centímetro, 1 centímetro e pouquinho, ele vai passar só com um ponto aqui, tá? Mas preste atenção ao botão que você vai querer trabalhar aqui. Então, aqui, vou retomar meus pontos. Vou entrar, puxei, fiz o ponto baixo, pego a alcinha, outro ponto baixo. É aquele meu ponto gordinho daqui da borda que eu gosto de fazer. Vou laçar, vou fazer o ponto aqui por trás, o ponto aqui pela frente, e o próximo seria esse aqui por trás, mas é aqui que eu vou fazer a casa de botões. Então, faço uma correntinha, laço, não faço o ponto de trás, venho direto nesse aqui da frente. Ó, a minha casinha de botão ficou aqui. E agora continuo trabalhando e vou fazer a mesma coisa lá na outra pontinha. Vou continuar aqui em ponto relevo, pegando por trás e pela frente, conforme eles se apresentam, até chegar lá para marcar a outra casa. Tô chegando aqui no finalzinho, tenho que ver qual é meu quarto ponto. Tenho aqui o de borda, um lá atrás, esse aqui e esse aqui de baixo. É nesse aqui que é o quarto ponto que eu vou fazer a minha casinha. Ainda tenho 2 pontos aqui. Faço por trás, faço pela frente, uma correntinha. Esse aqui tá pela frente, pulei aquele que tá lá atrás,
pulei aqui, tá vendo? Não fiz. O que está aqui por trás eu faço. E aqui, aquele pontinho da borda. Tá aqui. Marquei minhas casinhas de botão. Vocês estão vendo que quando a gente faz esse ponto gordinho aqui na borda para subir, ela fica bem retinha e bem durinha, fica bem bonitinha, tá? É por isso que eu faço esse ponto diferente. Vou voltar aqui agora e vou arrematar essas casinhas. Entro aqui, puxei, ponto baixo, pego a laçadinha e outro ponto baixo. São 3 pontinhos até chegar à casa de botão. Então, 1, 2, 3. O da casa de botão eu não tenho para pegar em relevo. Então, aqui, dentro aqui da casinha, só um ponto alto. O outro tá lá por trás, ó. Então, continuo acompanhando os pontos como eles se apresentam. Vou continuar aqui trabalhando até chegar lá para arrematar a outra. Chegando aqui no final, ainda tem um pontinho aqui por trás. Vou fazer dentro do pontinho da minha casa de botão, pegando por dentro, só um ponto alto. Aqui tem outro aqui por trás. Mais um aqui pela frente. E o meu ponto aqui da borda. A minha pala tá pronta. Olha aqui. E ela ficou assim. Com essa pala pronta, nós temos 2 opções. Ou fazemos as tiras para que elas cruzem aqui na parte das costas até chegar aqui na frente para abotoar. Ou a gente faz outra pala igual a essa aqui na parte de trás. Aí é uma opção pessoal, tá? Quando a gente faz só as tiras, essas tiras lá nas costas, obrigatoriamente, elas têm que cruzar. Se elas não cruzarem, elas vão ficar caindo do ombro do bebê, porque bebê nessa idade não tem ombro para segurar essas tiras. E elas são muito compridas. Então, a tendência é sempre escorregar do ombro. Para que isso não aconteça, você tem que fazer uma tira comprida o suficiente para que ela saia do lado de cá, venha e abotoe desse lado. E a outra corra também lá por trás, vem e abotoa aqui na frente, tá? Outra coisa, quando você faz outra palhinha dessa na parte das costas, você protege os pulmões do bebê. Aqui você está protegendo o peitinho. Essa pala não é só de enfeite, tá? Ela serve para agasalhar o peito do bebê. Quando você faz outra dessa nas costas, você está protegendo os pulmões na parte de trás. Então, eu acho sempre muito interessante que a gente faça essa palhinha tanto na frente quanto nas costas, certo? A não ser quando a gente tem uma roupinha dessa, essa aqui é feita em lã, quando a gente faz em linha uma roupa mais leve, porque tá no verão, tá calor, a gente não precisa se preocupar muito. Mas quando você está trabalhando em lã e que você mora em regiões aonde a noite geralmente é mais fria, agasalhar peito e costas é muito interessante, principalmente para bebês novinhos. Bom, eu vou optar aqui por fazer outra pala igualzinha a essa, só que toda branquinha, sem colocar nada,
o mesmo número de pontos, com o mesmo número de carreiras na parte de trás. Lá atrás está marcado o centro. Vou contar os pontinhos que eu fiz aqui na frente e vou levantar a mesma pala aqui atrás. Então, a gente já tem as marcações dessa daqui. É só contar os pontinhos aqui, começar a trabalhar e fazer outra igualzinha a essa na parte de trás. Vou fazer e volto para a gente fazer as tirinhas e botar os botões. Terminei aqui a palinha da parte de trás. Já fiz todos os acabamentos, fiz ela lisinha. Quem quiser pode colocar listrinha aqui. Eu fiz toda branquinha. Agora eu vou fazer as alças. Falei para vocês que lá do pezinho do pescoço até a cintura são 17 centímetros. Então, ó, eu comecei a medir essa palinha aqui, dessa parte aqui do meio da cintura. Essa pala tá com 10 centímetros até aqui. Então, me faltando os 7 centímetros para chegar lá no ombro. Dar a volta e prender aqui atrás. Então, só aqui eu já tenho 14 centímetros. Vou trabalhar essas alças por pelo menos uns 20 centímetros, mais ou menos. Como é que eu vou fazer essas alças? Quando a gente marcou aqui a casa de botão, ela ficou no quarto ponto. Eu não posso fazer essa alça com 6 pontos e botar o botão no quarto ponto, porque vai ficar torta. Eu não cortei meu fio, vou começar minha alça daqui. Vou virar meu trabalho. Vou fazer aqui 7 pontos para essa alça. 7 pontos, o quarto ponto é o ponto do meio, é o ponto onde eu vou botar o botão para que ele dê certo lá naquela casa. Tô aqui, vou retomar meu ponto aqui. E aqui mesmo, aproveitando esse fio, vou continuar trabalhando em ponto relevo. Entro aqui, puxo, ponto baixo, pego uma alcinha, puxo outra laçada, outro ponto baixo. Fiz o meu ponto de borda. Vou lá, faço o ponto de trás, mais um ponto pela frente, que é o terceiro. Vou fazer aqui o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto. Fiz esses 7 pontos, 3 para cada lado, e o botão eu vou prender aqui bem no meio. Vou virar meu trabalho, vou subir aqui igual o ponto de borda, ou seja, entro aqui sem fazer correntinha nenhuma, puxo a laçada, faço o ponto baixo, volto, pego uma alcinha, outro ponto baixo. Retorno fazendo em ponto relevo, chegar aqui, vou virar meu trabalho e continuar assim. Vou fazer isso por mais ou menos uns 20 centímetros. Quando terminar, vou prender meu fio aqui nessa ponta, subir meu ponto de borda, 7 pontinhos para cá e vai e volta. E é só isso. Carreirinhas de vai e volta em ponto relevo até atingir o comprimento necessário para essa alça aqui. Então, vou continuar trabalhando aqui, fazendo aqui essas carreirinhas de ida e volta. Serão 2 alcinhas até eu terminar. Essa jardineira tá quase pronta, só tá faltando terminar essas alcinhas aqui. Então, venho aqui na pontinha, faço meu pontinho, vou virar e retornar. Só isso aqui.
vou terminar essa jardineira e volto para mostrar ela pronta para vocês. Terminei aqui a minha jardineira e ela ficou assim. Ficou muito bonitinha. Para complementar, botei um lacinho aqui que ajuda a mamãe a ajustar na cintura do bebê. Na palinha, coloquei os botõezinhos presos na alça, porque as casinhas são aqui nessa pala, então essa alça também é ajustável. A mamãe pode subir ou descer esse botãozinho aqui de acordo com o tamanho do bebê. Se você fez uma alcinha mais comprida e ficar com medo dela fugir aqui para a lateral, aqui por dentro, nessa parte aqui da pala, você pode botar um botão pequenininho e abotoar aqui nessa alcinha pela parte de dentro. Isso vai firmar e impedir que essa alça fique escapando aqui para o lado. Isso se ela ficar muito comprida. Se ficar curtinha, nem chega a precisar. Então, essa foi a nossa proposta. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, não deixem de se inscrever no canal, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Nos vemos na próxima.